Doutor Igor Natário, hoje eu quero te convidar aqui para a gente conversar um pouco sobre lesão do ligamento cruzado anterior. Diga para mim, recentemente, alguns atletas, como recentemente não, Neymar, Marta e recentemente o Pedro, jogador do Flamengo, passaram aí por esse tipo de lesão. Você pode explicar para a gente, por gentileza, o que é essa lesão? Bom dia. O ligamento cruzado anterior é um ligamento que ele sai da região do fêmur, no côndilo femoral lateral, e ele vem diretamente para a tíbia. Ele é o principal restritor da translação do joelho. Atletas que fazem esportes de alta intensidade, fazem pivotagem, eles têm uma rotação do joelho, eles estão mais suscetíveis à lesão do ligamento cruzado anterior. Esses atletas aí de alta performance, eles também estão suscetíveis a essas lesões. O mais comum, inclusive, é a lesão sozinha, aquela interrupção abrupta do movimento na mudança de direção, onde o joelho ele faz uma rotação e um estresse em valgo, fazendo assim a ruptura do seu ligamento cruzado anterior. Outros atletas famosos também lesionaram de outras formas. Um dos mecanismos é quando você faz um salto e cai com um apoio unipodálico, e nesse momento você pode ter uma hiperextensão do joelho, que seria uma hiperextensão, ou até mesmo esse estresse em valgo. Isso aconteceu com um atleta famoso chamado Klay Thompson, numa final da NBA, por exemplo. Alguns raros casos acontecem no chute no ar, o paciente que fura a bola na hora de chutar, ele pode também ter uma lesão do ligamento cruzado anterior e muitas vezes pode ser também numa luta, algo que tem um impacto direto no joelho. Isso acontece mais comum no pessoal do judô, pessoal do jiu-jitsu. Nos Estados Unidos acontece mais no futebol americano, por exemplo. Interessante. Esse foi o caso que aconteceu com o Neymar, com a Marta e com o Pedro, ou cada um teve um caso diferente? Cada um teve uma maneira diferente. Um caso muito emblemático foi do Dudu, que ele foi sozinho, deu para ver bem esse estresse. Dudu é um atleta do Palmeiras, retornou ao futebol agora. O Neymar ele teve um contato, o Pedro também teve um contato. Então, esse contato fez com que ele pisasse de maneira diferente e ficasse com o movimento do pé travado enquanto o joelho rodou. Isso que o joelho rodou acabou lesionando o ligamento cruzado anterior. Interessante essas explicações, porque nós que somos torcedores, a gente não tem clareza do impacto dessa lesão para o jogador. Bem, quais são os fatores de risco desse tipo de lesão, doutor Igor? Os fatores de risco são pacientes que têm uma frouxidão ligamentar prévia. Você vai examinar o paciente, ele já tem aquela hiperelasticidade. As mulheres são fatores de riscos e tem fatores anatômicos que levam a essa lesão. Por exemplo, alguns pacientes têm o slope aumentado, que é a inclinação da tíbia para trás. Isso favorece o deslizamento dessa tíbia para frente. Outros pacientes podem ter também a incisura intercondilar mais estreita, que isso também favorece a lesão desse ligamento cruzado anterior. E os esportes que você envolve contato, tá? E os esportes envolvem mudança de direção abrupta. Então, citamos aí o futebol, muito frequente na nossa prática, mas handball é um esporte que você tem tanto o salto quanto o contato, é muito frequente a lesão do ligamento cruzado anterior. E o vôlei, se você quando cai, pisar no pé de alguém, o basquete quando você cai tomando um contato, e os esportes de trauma direto também são fatores de riscos. O paciente que já lesionou uma vez ou tem história familiar, existe uma associação também de lesão ligamentar. Entendi. Esses fatores que o doutor acabou de colocar, alguns deles são fatores biomecânicos e como que isso pode acontecer com o paciente? As mulheres, elas têm uma bacia um pouco mais larga que dos homens, o que leva a um estresse em valgo e uma fraqueza maior da abdução do quadril. E esse é um fator biomecânico que pode lesionar o ligamento cruzado anterior. Existem outros fatores, porque o ligamento cruzado anterior ele tem uma resistência a 1.700 newtons. Isso é muito inferior ao esporte que exige desse atleta, mesmo atletas amadores. Então, se ele não tiver a biomecânica boa, não tiver a musculatura em dia, ele sempre vai lesionar o ligamento cruzado anterior.
Por isso a gente fala hoje que a recuperação do paciente não é só cicatrizar o ligamento, é sim ele ter todo um equilíbrio muscular para poder retornar ao esporte. Já que a gente está falando de equilíbrio muscular, o estresse ou a fadiga muscular pode ser também um fator de risco? Com certeza. Se você olhar num recorte, né, vai ver que a maioria das lesões vão acontecendo em um período da temporada mais desgastante, número repetitivo e intenso de jogos, e mais para o segundo tempo, quando o atleta está mais fadigado, geralmente. E você tem uma resposta não adequada da musculatura, podendo lesionar o cruzado anterior. Interessante. Quando a gente está falando de ligamento cruzado anterior, como você pode dar exemplos para a gente de como habitualmente pode acontecer esse tipo de lesão? Então, como disse anteriormente, ele pode acontecer quando você tem uma mudança de movimento brusca, e nessa mudança de movimento brusca, o seu joelho ele continua em movimento para frente, enquanto você freia com a parte de cima, acontecendo uma translação do joelho. Outro movimento é a hiperextensão do joelho. Isso pode acontecer quando a gente cai com apoio monopodálico. Isso a gente deve evitar desde a base. O paciente, quando pula, ele cai sempre com as duas pernas, apoio bipodálico, para você não ter uma lesão do ligamento cruzado anterior. E pode acontecer num contato lateral, onde ele provavelmente vai lesionar tanto o ligamento colateral medial, como lesão do ligamento cruzado anterior. A gente falou aqui muito de jogador de futebol, vôlei. Existem outros atletas ou até não atletas que sofrem muito esse tipo de lesão? Na verdade, quem mais sofre a lesão são os atletas amadores, né? A gente está falando de atletas profissionais, mas o atleta amador ele não tem um preparo físico adequado e com isso ele lesiona muito mais. Comparativamente, o atleta amador ele lesiona mais, as mulheres lesionam 4 ou 8 vezes mais que os homens, quando a gente compara os esportes iguais. Só que quando a gente vai ver um recorte, as mulheres fazem muito menos esporte de alta intensidade comparativamente ao homem. Se você pegar agora um recorte, tem quantos homens jogando futebol hoje pelada? Mulher é um grupo menor. Mas se você botar o mesmo número de pacientes, a incidência em mulheres é 4 ou 8 vezes maior. Pensando na lesão do ligamento cruzado, se você pudesse dar alguma orientação para os pacientes, principalmente esses que não são atletas, o que você recomendaria para eles, para evitar esse tipo de lesão? Eu acho que é muito perigoso o atleta de fim de semana, né? Ele só quer jogar o fim de semana, ele não malha, ele não faz musculação e ele não se prepara para aquilo ali. Esses têm uma alta incidência de lesão. O indicado é todo mundo tem que fazer pelo menos 3 vezes exercício na semana. Fazendo isso, você tem alguns exercícios que você vai evitar a lesão do ligamento cruzado anterior, vai ajudar a evitar. Existe um programa que é chamado FIFA mais 11, que a gente treina esses atletas desde a base como jogar para evitar essa lesão. Por exemplo, quando você saltar, cair sempre com apoio nas duas pernas. Está sempre fortalecendo o posterior de coxa, sempre fortalecendo o quadríceps. Você ter também a abdução do quadril em dia, isso vai diminuir a chance de lesão do ligamento cruzado anterior. Tem sempre que aquecer antes dos jogos, isso é importante. Hoje a gente faz no mínimo ali um aquecimento entre 15 e 20 minutos no mínimo, antes de iniciar uma partida. E não é isso que a gente vê no esporte amador. A pessoa chega atrasada, já chega jogando, e é isso aí que vira o paciente mesmo. Interessante, acho que muito interessante a gente trazer esse tipo de informação aqui para os pacientes. E aí agora eu gostaria de saber, doutor Igor, é verdade que alguns pacientes escutam o barulho dessa lesão? Muitos pacientes, na hora da translação, ele pode sentir um estalo. Esse estalo ele pode tanto ser audível como ser sentido. Essa interrupção abrupta, onde o joelho ele faz esse deslizamento e bate, ele pode ser audível, tá? Logo após a lesão, ele vai ter um derrame articular, ou seja, o joelho vai inchar e com isso vai começar a diminuir o movimento desse paciente. Na fase inicial, muitos caem no chão, não conseguem pisar na fase ali logo imediata, mas ele rapidamente consegue levantar e consegue caminhar ali com uma claudicação, mancando um pouco. Tem até um caso muito emblemático de um atleta de basquete que ele teve a lesão, e era uma final de campeonato, ele sofreu a falta durante o arremesso, então ele teve arremesso de bonificação, que é o lance livre, ele voltou para a quadra,
converteu o lance livre e depois ficou 1 ano aí parado para recuperar dessa lesão. Então, nesse momento da lesão, audível ou não, o paciente ele sente dor? Então, a dor geralmente é intensa nessa fase inicial. Conforme vai aumentando esse volume do joelho, vai limitando o movimento. Ele começa a sentir muita dor para movimentar o joelho. Mas a dor é uma coisa variável. Cada um tem uma sensibilidade à dor, cada um tem uma resistência à dor. Não quer dizer que um paciente é mais forte que o outro. Quer dizer que um paciente inflama mais que o outro. Quer dizer que ele tem uma resistência maior a essa inflamação. Tem pacientes que conseguem até continuar praticando esporte, mas isso é muito raro. É menos de 10% dos casos que o paciente continua até ali jogando mais ou menos e depois vai ver, teve essa lesão no ligamento cruzado anterior. O mais comum é o paciente já interrompe a prática esportiva no momento da lesão e em dias, ali, em torno de 10 dias, o joelho vai ficar inchado com muita limitação de movimento. Pegando o gancho com esse ponto que o doutor está colocando, como é possível identificar se o atleta teve uma lesão do ligamento cruzado anterior? Vou falar primeiro de atleta e depois a gente pode falar do amador. Eu como um atleta amador, né, digamos assim, estou sempre nas peladas aí com os amigos, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o mecanismo do trauma. Se o mecanismo do trauma, o mecanismo de lesão, é compatível com a lesão do ligamento cruzado anterior, vamos avaliar esse derrame articular e existem alguns testes que a gente já consegue fazer na beira do campo, que é o teste de Lachman. A gente faz uma translação do joelho com o joelho, uma flexão de 30 graus. Esse é mais fácil fazer e também para o público que está vendo assusta menos. Então a gente já faz esse teste e ele tem alta sensibilidade, tá, e especificidade para saber se teve uma lesão no ligamento cruzado anterior. Então, médico experiente geralmente já sabe ali na beira do campo se teve a lesão ou não. Pensando na lesão, pensando em ter o médico, é muito importante na sua visão ter ali um profissional de saúde, até para os atletas profissionais e até para os não profissionais, se tiver um jogo assim, amador, de um clube, de um grupo, para poder fazer uma assistência? Olha, eu hoje faço parte de um campeonato amador, onde nós gastamos dinheiro para jogar futebol, essa que é a verdade. Lá tem uma ambulância com uma profissional capacitada para qualquer emergência mais grave e toda hora eu estou sendo requisitado pelos amigos no futebol lá, sempre ajudando aí os amigos que caem no chão com a lesão, seja no joelho, seja em outras partes do corpo. Está sendo mais médico do que atleta amador, hein, doutor Igor? Quando eu era mais novo, eu levava a bola para jogar. Hoje só levo conhecimento mesmo. Já dá para entrar em campo. Bem, quais são os exames que podem ajudar a avaliar uma LCA? O ligamento cruzado anterior, quando a gente pensa em lesão, a melhor maneira de avaliar é com a ressonância magnética. É o único exame que realmente vai visualizar bem esse ligamento. Só que todos os pacientes que têm um trauma no joelho, a gente começa com uma radiografia do joelho. Essa radiografia, a gente vai avaliar se teve, por exemplo, uma avulsão da tíbia, que é onde está o ligamento cruzado anterior, ele pode avulsionar um fragmento ósseo. Existem outros casos onde temos também a avulsão da cápsula lateral. Essa rotação avulsiona um fragmento ósseo chamado fratura de Seguin. Mas o ligamento cruzado anterior, padrão ouro, é a ressonância magnética. Ressonância magnética vão avaliar lesões associadas dos outros ligamentos, lesões da cartilagem e lesão do menisco. Lesão do menisco está muito associada a essa lesão do cruzado anterior. Por causa do movimento de translação, você acaba lesionando na parte posterior, geralmente, os meniscos. Muito interessante. E qual é o tratamento mais indicado para esse tipo de lesão? O tratamento é o tratamento cirúrgico, né? A gente trata conservadoramente poucos casos, principalmente pacientes de baixa demanda, pacientes que não têm estabilidade no dia a dia. Existem pacientes que ela não faz nenhum esporte, mas ela caiu descendo a escada. Só que se ela vai ter outros episódios de instabilidade no dia a dia, mesmo que ela não seja uma praticante de esporte, ela tem que ser operada. Porque esse joelho, toda vez que ele tem um deslocamento,
você vai lesionando estruturas associadas, como cartilagem e os meniscos. E a lesão dessas estruturas vão levar aí uma complicação de osteoartrite precoce nesse paciente e dor crônica nesse paciente. Agora, o tratamento cirúrgico, que é o padrão ouro, indicado principalmente para quem deseja manter a sua prática esportiva, para quem tem instabilidade, o que a gente realiza geralmente é a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Reconstrução do cruzado anterior. Nós fazemos túneis ósseos, fazemos um túnel ósseo, por exemplo, na tíbia, e fazemos um túnel ósseo no fêmur. E dentro desses túneis a gente coloca tendões que vão substituir o ligamento cruzado anterior. Muito bom. Dentro dessa visão de tratamento, você pode falar um pouquinho mais sobre o tratamento conservador? Isso. O tratamento conservador, primeiro vamos iniciar melhorando a dor desse paciente, o ganho do arco de movimento e o fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular, principalmente cadeia posterior, tá? Musculatura posterior da coxa, quadríceps e abdução do quadril, tá? São os músculos ao redor do joelho, quadril e tornozelo, vão dar estabilidade para esse joelho evitar uma subluxação. Tem que ter um treino também de equilíbrio, para que no momento que ele tenha uma instabilidade, ele pise num buraco, esse joelho não venha falhar novamente. É importante explicar a esse paciente que um joelho que falha tem a sensação de falseio frequente, é obrigatório operar. Ele tem que entender isso, mesmo que ele não tenha demanda diária de você ter esse ligamento íntegro, mas se ele falha com frequência, ele vai lesionar o seu joelho e vai evoluir com uma osteoartrite precoce. Seguindo nesse caminho, existem pacientes que não operam e podem ficar com uma instabilidade no joelho? Com certeza. Inclusive, tenho até amigos que tentam jogar futebol com a lesão do ligamento cruzado anterior, não quis operar por outros motivos pessoais, e com isso o joelho está sendo deteriorado com o tempo. Hoje o paciente já começa a falsear com mais frequência, começa a sentir dor com mais frequência e ele não vai conseguir performar com a mesma qualidade, porque ele já protege alguns movimentos. Só que quando a gente fala de um esporte, você protege até certo ponto. Aquele momento de fazer um gol, de fazer um ponto, você acaba dando o melhor de si e vai ter aquela subluxação novamente. E certamente o futuro desse paciente não será bom. Ele vai interromper a prática esportiva mais precocemente e vai sentir dor com mais frequência. Vai ter o joelho inchado, tá? E vai ter uma dificuldade de manter atividades físicas regulares. Volta e meia ele vai parar para tratar essa dor, essa inflamação do joelho. E ele pode continuar com essa lesão para o resto da vida sem ele fazer cirurgia, mesmo que ele não pratique atividade física? Então, o paciente que tem instabilidade e não opera, ele vai continuar tendo a lesão da cartilagem. Essa cartilagem ela tem uma lesão em torno de 1% por mês, a cada vez que o paciente continua com essa instabilidade. Isso vai levar a uma artrose no joelho, tá? Porque toda hora nós fazemos esse movimento. E a cartilagem, ela não tem, digamos, uma resistência à translação, como se estivesse derrapando esse joelho. Além disso, nós vamos lesionando os amortecedores do joelho, que são os meniscos. Esse paciente certamente vai evoluir para uma artrose precoce, e se ele ficou com medo de operar o ligamento cruzado anterior, ele vai terminar o fim da vida operando uma artroplastia total de joelho. Então, assim, você postergar um problema, certamente vai levar a um problema maior no futuro. Isso aí é em tudo que a gente faz na vida. Você vai lá, não consertou seu carro no momento em consertar, daqui a pouco ele vai dar uma falha maior e vai ser mais grave. Entendi. E esse tipo de lesão, ele pode acontecer também em crianças ou as crianças são mais flexíveis e têm mais resistência a esse tipo de lesão? Olha, acontece também em crianças, é um pouco menos comum. Na criança a gente sempre tem que avaliar se não teve uma avulsão da espinha da tíbia, que é essa região aqui, porque muitas vezes o ligamento da criança é mais forte do que o osso, então você pode ter uma avulsão óssea. As crianças com lesão do ligamento cruzado anterior é um caso grave. É um caso grave porque o paciente ele não colabora, ela quer brincar, quer fazer as coisas
Então, a incidência de lesão de cartilagem é em torno de 1% ao mês. Então, hoje é imperativo você operar uma criança com lesão do ligamento cruzado anterior. Na minha prática, é praticamente obrigatório, não existe tratamento conservador nas crianças, porque elas não colaboram, não cooperam e também têm a dificuldade de entender esse falseio, essa instabilidade recorrente que elas vão ter, tá, ao longo da vida. E pensar que você vai ter uma lesão de cartilagem em menisco numa criança, quanto tempo vai durar esse joelho? Pode ser que aos 40 anos tenham que trocar esse joelho por uma prótese, por exemplo. Então, assim, na criança, o tratamento é cirúrgico. Sim. Já que a gente está falando de tratamento cirúrgico, quando é indicado o tratamento cirúrgico para LCA? Então, tratamentos cirúrgicos são realizados em pessoas que têm instabilidade nas suas funções diárias, tá? Pacientes que têm a necessidade, eles têm a vontade de continuar realizando atividades de alta intensidade que envolvem mudanças de direção e pacientes jovens que têm um potencial muito grande de lesão no futuro. Por exemplo, uma criança, eu vou ter que restringir ela a certos movimentos o resto da vida. Mesmo assim, sabemos que vão ter um caso ou outro que ele vai ter essa instabilidade. Então, não vale a pena a gente tentar tratar conservador uma criança, tá? As mulheres, elas têm mais frouxidão ligamentar que os homens. Então, muitas vezes, apesar de ela não ter uma prática esportiva, ela tem instabilidade nas funções diárias. E pensando já na cirurgia, qual é o momento ideal para se realizar a cirurgia? Isso. O momento ideal é quando melhora o edema desse paciente, melhora o derrame articular, o paciente começa a ter o arco de movimento completo e com isso, na cirurgia, você vai diminuir o risco de rigidez articular. Existem alguns casos onde o paciente tem uma lesão do menisco, onde esse menisco ele se interpõe aqui na articulação e você não consegue ganhar o arco de movimento. E nesses pacientes a gente opera mais precocemente, tá? Quando tem uma lesão de menisco associado, muitas vezes eu opero já na fase aguda ou até mesmo de urgência, que são as lesões em alça de Walde do menisco. E já que a gente está falando do momento ideal para a cirurgia, eu gostaria de saber assim, como que é realizado esse tratamento cirúrgico nesse ligamento? Primeiro a gente escolhe o tendão que a gente vai realizar essa reconstrução do ligamento cruzado anterior. Esse tendão ele pode ser tanto o semitendíneo ingrasso, que eles se inserem nessa face anterior medial aqui da tíbia, eles passam na região posterior da coxa, são chamados de isquiotibiais. Iremos tirar ele comprido e vamos dobrar ele, geralmente em dois, fazendo um tendão quádruplo. Ele, inclusive, é bem mais forte que o ligamento original, tá? Podemos retirar um fragmento ósseo aqui em torno de 1 centímetro de largura e 2 centímetros de comprimento da patela e da região aqui da tíbia e tirar aqui um terço central do tendão patelar para reconstruir esse ligamento. Podemos tirar também essa região do quadríceps e podemos tirar o tendão fibular. São os tendões mais utilizados na reconstrução do cruzado anterior. Todos eles são mais fortes que o ligamento original. No entanto, depois que você reconstrói o ligamento, ele não tem sensibilidade que teria o original. Não tem a propriocepção, não tem os mecanismos receptores que nem o ligamento cruzado anterior. Então, apesar dele ser mais forte, ele lesiona mais que o ligamento cruzado anterior nativo do paciente, porque ele não vai ter defesa dos músculos que vão fazer uma sinergia para evitar essa lesão do ligamento cruzado anterior. Por isso que antes do retorno à prática esportiva, temos que pensar na cicatrização do enxerto em torno de 6 meses e temos que pensar em todo o equilíbrio muscular para o retorno desse paciente. Já que o doutor falou do enxerto, vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Existem casos que pode ser necessário fazer a parte do enxerto? Isso. Alguns casos, nós não temos enxerto suficiente para o paciente. O paciente tem uma reruptura, teve lesão em outra perna já, a gente começa a ficar difícil tirar esses enxertos. Em alguns casos de revisão, ou então lesões multiligamentares, onde vou ter que fazer o ligamento cruzado anterior, o medial, o lateral, o posterior, podemos usar também enxerto de banco de tecido, ou seja, um transplante, tá, de cadáver, colocar esse enxerto no local, só que não é o padrão ouro. O
padrão ouro é usar o enxerto do próprio paciente. Ele tem uma melhor integração e tem menos risco de complicações como infecção. Entendi. E no caso também do cruzado anterior, a gente pode utilizar algum reforço extra-articular? Então, atualmente, nós temos utilizado reforço extra-articular, que além de você reconstruir o ligamento cruzado anterior, fazemos também um reforço extra-articular nessa região para evitar o movimento de rotação. Tá? Quais pacientes são indicados? São os pacientes que lesionam geralmente abaixo dos 24 anos, pacientes que têm fatores de risco, ou seja, ele tem uma hiperfrouxidão ligamentar, paciente que tem uma reruptura, ou seja, ele operou, reconstruímos, ele rompeu novamente esse enxerto, tá? São pacientes indicados para esse reforço extra-articular. No teste físico, fazemos um teste muito comum chamado pivot shift, onde rodamos o joelho e testando. Quando ele tem um movimento de muita instabilidade, associamos essa reconstrução extra-articular. E também se o paciente tiver lesões no menisco. Isso também vai levar a uma instabilidade maior, uma vez que o menisco é um restritor secundário desse movimento, e nesses casos fazendo uma reconstrução extra-articular. O que é reconstrução extra-articular? No passado, não tínhamos artroscopia. Por exemplo, na época do Zico, ele fez uma reconstrução, onde ele pegou um tendão que vem nessa região, passou aqui nessa região do epicôndilo lateral e travou nele mesmo para evitar essa rotação. Conforme a gente desenvolveu a artroscopia, começamos a reconstrução ligamentar de uma maneira anatômica, ou seja, o que rompeu a gente coloca no lugar certinho. Só que a gente estava com um modelo que visava muito só o ligamento principal, onde se o joelho faz esse movimento, não tem como, ele não tem afrouxada a parte capsular lateral e existe até um ligamento que denominamos de ligamento anterolateral nessa região. E esses pacientes, eles vinham com uma chance aumentada de reruptura. Conforme a gente for aumentando a realização desse enxerto extra-articular, desse reforço extra-articular, diminuiu a incidência de reruptura. Muito bom, doutor Igor. Você pode falar um pouco para a gente, por gentileza, de como que é essa reabilitação pós-operatória da reconstrução do ligamento cruzado anterior? Então, a fase inicial é a melhora do edema. O paciente, após a cirurgia, geralmente vai embora no dia seguinte. Ele fica no hospital em torno de 24 horas para fazer antibiótico profilaxia. Tá? Ele vai para casa com remédios analgésicos e anti-inflamatórios para melhorar o derrame articular e melhorar o movimento. Muitos já conseguem pisar e andar no mesmo dia da cirurgia. Tá? Dependendo da dor, ele vai precisar de um par de muletas. O importante é que no pós-operatório ele não tenha nenhuma queda. Por isso, todos os pacientes são indicados ter um par de muletas já no pós-operatório, porém, alguns saem andando até sem usar muleta. Vai para casa, nessas primeiras semanas, 2, 3 semanas, é mais terapia analgésica anti-inflamatória. Conforme vai melhorando essa dor, vão tirar os pontos com 2 semanas, em média, e vamos para a fisioterapia. Fisioterapia pode começar já no dia seguinte da cirurgia, ou ele pode esperar essas 2 semanas. Na fisioterapia, vamos tratar a inflamação e ganho de arte de movimento. Qual o principal? Ganhar a extensão do joelho. Ganhar essa extensão do joelho, ou seja, esticar o joelho completamente. Desejamos que tenha isso em torno de 1 mês, já tem esse arte de movimento completo para extensão. Já o ganho de flexão do joelho, a gente vai ganhar essa flexão do joelho até o 3º mês, em média, e vamos iniciar o fortalecimento entre o 1º mês e o 3º mês. Tá? Fortalecimento muscular, na fase inicial, a gente vai fazer mais exercícios isométricos, que o paciente não tem que realizar tanto movimento para fortalecer ele. Fortalecer o quadríceps, posterior de coxa, panturrilha e os músculos do quadril, principalmente a abdução. Isso vai dar mais equilíbrio para a segunda fase. A segunda fase é já de um equilíbrio entre o 3º e o 6º mês. Vamos fazer um equilíbrio muscular desse paciente, tá? E após isso, com 6 meses, nós vamos iniciar o retorno à prática esportiva. Mas esse retorno não é o paciente ser liberado para jogar. Ele vai para uma mecanoterapia ou ele vai para um local onde você vai fazer gestuais esportivos
já previamente coordenado para você não ter lesão. O problema do esporte é que você tem que, no meio do trajeto, ter que mudar a sua direção. Quando você já faz um trajeto previamente ali elaborado na sua cabeça, a chance de você ter uma lesão é muito pequena. Tá? Muito bom, doutor Igor. Você pode falar um pouco para a gente sobre as complicações do tratamento cirúrgico da reconstrução do ligamento cruzado anterior? Existem algumas possíveis complicações cirúrgicas? Então, toda cirurgia existe potenciais de complicação. Né? Complicação dessa cirurgia, a mais frequente é rigidez articular. É o paciente que não conseguiu fazer uma boa reabilitação na fase inicial, com fisioterapia, outras maneiras, e ele perde um pouco da extensão completa do joelho. Tá? Essa é uma complicação temida, mas ela ocorre em menos de 5% dos casos. Outra complicação que todo mundo tem medo é uma infecção no joelho. Por se tratar de uma cirurgia de artroscopia, ou seja, é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva e nós irrigamos o joelho continuamente, tem cirurgias que passam em torno de 15 litros de soro lavando esse joelho continuamente, a incidência de infecção é muito baixa, é menos de 1% dos casos. Tá? O paciente, na fase inicial, ele pode ter uma dor recorrente também. Esse paciente ele vai ter uma hipotrofia muscular por desuso do quadríceps, por exemplo, conforme ele vai tentando retornar às práticas esportivas e a atividade diária é comum uma dor anterior na região da patela. Tá? Devido a uma fraqueza dessa musculatura extensora do joelho. São as complicações mais comuns. Geralmente, o paciente que tem a indicação de reconstruir o ligamento cruzado anterior são pacientes mais ativos, são pacientes mais jovens, o que diminui o risco de trombose pós-operatória. Então, pacientes que têm risco aumentado de trombose, a gente faz uma profilaxia medicamentosa para evitar a trombose. Outra complicação é a reruptura do enxerto, né? Você ter uma nova torção do joelho onde você rompeu novamente seu ligamento cruzado anterior. Então, a gente tem que fortalecer muito bem esse paciente e tem que segurar os pacientes mais jovens também, porque os adolescentes é um público que é difícil a gente segurar nessa reabilitação. Ele vai para uma festa, ele se empolga, ele não está pronto ainda, vai jogar uma altinha, vai jogar um futevôlei, acha que não estou jogando meu futebol, mas foi brincar ali, tem outra lesão e tem uma reruptura. Né? O difícil são esses atletas jovens, esses pacientes amadores e adolescentes. Por isso que fazemos mais a reconstrução extraarticular associada à reconstrução do cruzado anterior para evitar a lesão nesse público. Doutor, eu queria saber, assim, eu tive uma lesão do ligamento cruzado anterior. Estava fazendo uma atividade esportiva, tive essa lesão. Pensando daí para frente, o que você orienta o paciente para que ele tome decisões relacionadas ao tratamento dele, à cirurgia dele, o pós-operatório dele? Eu queria que você colocasse assim, uma visão geral para o paciente, para ele sair daqui assim, orientado. O que ele deve fazer? Então, o paciente teve um trauma no joelho, onde ele suspeita de uma lesão. Né? Primeira coisa a fazer é procurar um profissional capacitado nisso. Nós temos dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, nós temos o cadastramento de todos os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Procure um profissional que entenda do assunto. Tá? Depois, vamos precisar de exames de imagem para avaliar se realmente teve a lesão, mas no exame físico, um profissional capacitado, existem 3 testes que a gente utiliza bastante. Um é o LACMA, que a gente faz a translação anterior. Outro é a gaveta anterior e o outro é o pivot shift. E com esses testes, eles dando positivo, em torno de 95%, 98% de acurácia no exame físico. Nós pedimos a ressonância magnética para comprovar que tem a lesão e avaliar as lesões associadas do menisco e da cartilagem. Uma vez feito o diagnóstico, temos que melhorar, muitas vezes começa a fisioterapia pré-operatória para melhorar o movimento, melhorar a inflamação, para aí decidirmos o dia ideal para a cirurgia. Essa cirurgia não é uma cirurgia que necessita ser feita correndo. Tá? Não é incomum ter um paciente que tem uma prova, aguardar
ali 2, 3 semanas a mais após a liberação da cirurgia, um paciente que tem uma viagem específica, mas ele tem que entender que durante esse período pré-operatório, ele tem que fortalecer a musculatura e tem que tomar um cuidado redobrado, uma vez que o joelho dele está faltando ligamento, ou seja, o joelho está mais instável que o normal. Tá? Falando do momento pós-cirúrgico, você pode falar um pouquinho sobre o tempo de recuperação o tempo médio de recuperação desse paciente? Então, hoje, no passado, 6 meses era o tempo de cicatrização do ligamento. Aí liberavam os pacientes para retornar à prática esportiva com 6 meses. E foi vendo que tem uma alta incidência de reruptura nesse retorno após os 6 meses. Com isso, nós adiamos para 9 meses o retorno à prática esportiva, 8 a 9 meses, porque entre o 6º e o 9º mês, ele vai fazer um fortalecimento muscular específico ao retorno do esporte. Tá? Mas tem muitos atletas, amadores principalmente, que ele não tem a mesma recuperação de quem era um atleta profissional. A musculatura é outra, o empenho é outro na fisioterapia, e esses pacientes vão ficar em torno de 1 ano para o retorno à prática esportiva. Por exemplo, o Neymar, que é um astro aí, ganha milhões, ele está retornando com 1 ano após a lesão. Com 9 meses ele fez o teste e não estava apto da parte muscular e equilíbrio para retornar à prática esportiva. Se você retorna com ele precocemente, a chance de reruptura dele é maior. Então é melhor você segurar esse paciente um pouquinho, 3 meses a mais, para equilibrar a musculatura, para aí sim ele retornar à prática esportiva. Recentemente saiu um artigo mostrando que o atleta, todo mundo me pergunta, os amigos, quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Pô, será que vai voltar bem? A média que o atleta vai ter a mesma performance que tinha pré-lesão em torno de 2 a 3 anos após a lesão. Apesar dele ser liberado para voltar a jogar com 9 meses, a chance de ele ter um desempenho igual à pré-lesão é raro. O mais comum é ele demorar em torno de 2 a 3 anos para ter um desempenho parecido com a pré-lesão. Isso vem da confiança de realizar certos movimentos e vem de toda a musculatura acessória para realizar a prática esportiva. Doutor Igor, vamos abordar um pouquinho mais sobre quais são os riscos de não tratar adequadamente a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, o paciente precisa de estabilidade no joelho. Uma vez que o paciente tem instabilidade no joelho, ele vai lesionar outras estruturas e vai desgastar essa cartilagem com precocidade. Ou seja, toda vez que o joelho tem uma translação e um deslocamento, nós vamos lesionando essa cartilagem do paciente, vamos lesionando as estruturas associadas, que é o menisco, principalmente, o menisco medial e lateral, e vai lesionando os outros ligamentos. Então, esse paciente ele vai evoluir precocemente para uma osteoartrite, ou seja, dor crônica no joelho, evoluindo para diminuição do arco de movimento e futuramente vai necessitar de uma prótese de joelho. Então, o paciente que não trata adequadamente, ele é um candidato futuro a realizar uma artroplastia de joelho, sem contar que ele não vai conseguir realizar os mesmos movimentos que tinha antes. Por exemplo, uma pessoa ativa que praticava esporte, muitas vezes para de praticar certos esportes, porque sabe que o joelho vai sair do lugar, mas muitas vezes é uma mulher que sente instabilidade para descer a escada. Tem dificuldade para subir e descer a escada com medo desse joelho falsear, porque quando está com apoio monopodálico, esse joelho pode acabar falseando e levando a aumento da dor, aumento das lesões associadas nesse paciente. Então, na minha opinião, é imperativo você estabilizar esse joelho. Tá? Seria com a reconstrução do cruzado anterior em todo mundo que tem instabilidade. Esses são os pacientes que são tratados inadequadamente. Quem tem instabilidade e posterga o tratamento. Entendi. Queria voltar no ponto da prevenção. A gente falou de atividade física, falou do atleta amador, mas é possível o paciente ter atitudes para prevenir esse tipo de lesão? Hoje temos muitos treinamentos funcionais, né? A gente fala do fortalecimento na academia, isso é muito importante, mas é importante ter também um treinamento funcional
onde a gente vai fazer o gestual da prática esportiva, já previamente coordenado, para evitar que você tenha uma lesão no momento dessa prática esportiva competitiva, né? Além disso, antes dos exercícios, sempre devemos aquecer a musculatura para que ela tenha uma resposta mais imediata quando solicitada, e a musculatura é o principal restritor, tá? O principal estabilizador dinâmico do joelho. O ligamento é um estabilizador estático, mas sem o músculo ele vai romper. Por exemplo, o ligamento cruzado anterior ele tem só a força de 1.700 newtons. Só que quando temos ali uma mudança de direção brusca, a força que é exigida desse ligamento é muito mais do que isso. Se você não tiver a musculatura em sinergia com o joelho, evitando essa translação, vai ter a ruptura ligamentar. Ensinar então fortalecimento, o aquecimento adequado, mobilidade das articulações associadas, que seria o quadril e o tornozelo, e além disso, ensinar gestos da prática esportivas que devemos evitar. Por exemplo, quando saltarmos, cairmos sempre com os 2 pés apoiados, apoio bipodálico de um salto. Não é incomum pacientes amadores de vôlei, pacientes que jogam futevôlei, basquete, quando eles caem numa perna só, acabar lesionando esse joelho. Então a gente tem que ensinar esse gestual da prática esportiva. Sem contar que ao cair com apoio monopodálico, você aumenta a chance de dor patelofemoral. Entendi. Falando de qualidade de vida após essa lesão, o que os pacientes podem esperar, doutor Igor? Então, primeiro, após a lesão, se não operado, o paciente vai ter perda da qualidade de vida. Tá? Se o paciente tem instabilidade e não opera, vai ter medo de fazer coisas que podem levar esse joelho a sair do lugar. Por exemplo, tem paciente que para de andar na areia, que o joelho pode falsear e tem medo disso acontecer quando, por exemplo, vai se divertir na praia com a família. Tem pacientes que não conseguem mais dançar, que dançando o joelho se desloca. Quando a gente vai fazer certos movimentos de mudança de direção, esse joelho pode se deslocar e pode ter uma nova caso de subluxação do joelho, que gera dor. Então, o paciente vai fazendo série de restrições ao longo da vida, com medo de realizar a cirurgia, e é uma cirurgia que, infelizmente, você evita ela agora, mas você vai fazer uma muito pior no futuro, que vai ter que trocar, em vez de fazer a restabilização da estabilidade com a reconstrução ligamentar, você vai trocar ela por uma prótese no futuro precocemente. Então, postergar o tratamento certamente não é a melhor decisão a ser tomada. E para o paciente que opta por fazer o caminho correto, que é ir para a cirurgia, o que ele tem de qualidade de vida depois? Então, após a cirurgia, a gente explica bem que a reconstrução do ligamento cruzado anterior ela é para dar estabilidade ao joelho. Tá? Não é um tratamento para tratar a dor do paciente. Porque o ligamento cruzado anterior, ele dói na fase inicial, depois da ruptura, porque fica o joelho inflamado. Depois de certo momento, o joelho geralmente não dói pelo ligamento cruzado anterior. Se ele continua com dor no joelho, provavelmente são por lesões associadas. Tá? Então, o paciente que tem lesão exclusiva do ligamento cruzado anterior, o objetivo é dar estabilidade e permitir que ele faça o movimento que ele desejar fazer para seguir a vida dele. Porque você não incapacitar ele, não limitar a vida dele, eu acho que é muito importante. Tá? Por exemplo, existem vários amigos aí que deixaram de jogar futebol após uma lesão, mas você vê que todo o ciclo de amizade dele era do futebol. A pessoa vai se isolando cada vez mais. Tá? Tem pacientes que entram em depressão, uma vez que ele é tirado desse ambiente dele por causa de uma lesão que pode ser tratada facilmente. Muito bom. Doutor Igor, muito obrigado aqui pela sua entrevista, pelo seu conhecimento. É isso, gente. Quer deixar algum recado? Não. Queria agradecer o convite aí da consultoria 2A.